Olá, senhores. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, matéria Direito Constitucional, tema nacionalidade, tá? Nos blocos anteriores nós falamos ali do conceito de nacionalidade, falamos do brasileiro nato, não é isso? E nesse bloco de hoje nós vamos trabalhar sobre a segunda espécie de brasileiro, que é o brasileiro naturalizado, tá? Então eu quero só que você tome cuidado com essa divisão, tá ok? Quando eu falo de brasileiro, quando eu falo de nacionalidade brasileira, eu tenho a nacionalidade originária, que é aquela que confere para o brasileiro a condição de brasileiro nato, nós já estudamos ela, tá? E nós temos a nacionalidade secundária, também chamada de derivada, tá? Que confere ao brasileiro a condição de brasileiro naturalizado. É essa daqui que nós vamos estudar no nosso bloco. Essa daqui nós já estudamos, beleza? Então vamos lá, senhores. Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que como é que funciona essa nacionalidade, professor, secundária? O sujeito ele era estrangeiro, tá? Ele não nasceu brasileiro, ele era estrangeiro. E ele preenchendo alguns requisitos que nós vamos estudar, ele se torna, desde que ele manifeste a vontade, ele se torna brasileiro, tá? Então é o estrangeiro que se torna brasileiro. Aí ele vai ser brasileiro naturalizado, tá ok? Só que toma cuidado, olha só. A Constituição Federal, ela estabelece, tá, duas formas, tá, de naturalização, tá? Ou seja, eu tenho duas formas, segundo a Constituição Federal, tá, de nacionalidade secundária. Ela vai dividir em dois grupos. A Constituição ela faz isso aqui, ó. A Constituição Federal, eu não estou falando de brasileiro nato mais, tá? Estou falando de naturalizado. Quando eu falo de naturalização, que é o estrangeiro que vai se tornar brasileiro, né? A Constituição ela divide em dois grupos, duas espécies. O primeiro grupo é direcionado para estrangeiros que são originários, estrangeiros que vêm de países, originários de países, cuidado, que adotem a língua portuguesa. Ah, professor, já sei, Portugal. Não só Portugal, cuidado, tá? Existem outros países que adotam a língua portuguesa. Cabo Verde, um país da África, adota a língua portuguesa a título de exemplo. Então não é só Portugal, tá? Qualquer país que adote a língua portuguesa como língua oficial, tá? Entra nesse grupo aqui, tá ok? Então se o estrangeiro vem de um país que adota a língua portuguesa, eu tenho esse primeiro grupo. E eu tenho o segundo grupo, que é o quê? Exatamente o contrário. Estrangeiros que são originários de países que não adotem a língua portuguesa. Então, por exemplo, o sujeito é um norte-americano, Estados Unidos da América, ele não adota a língua portuguesa como língua oficial. Então, é esse segundo grupo. Então, presta atenção. O artigo 12, quando ele vai falar de naturalização, ele vai estabelecer as regras na linha A, para os estrangeiros que vêm de países que adotam a língua portuguesa, e na linha B vai trazer outros requisitos para estrangeiro que é oriundo de país que não adote a língua portuguesa. Então é dividido dessa forma aqui, ó. Presta atenção, ó. Como eu falei, a Constituição prevê duas formas de naturalização. Uma para estrangeiros que são oriundos de países que adotam a língua portuguesa, e a outra para estrangeiros que não são originários de países que adotam a língua portuguesa. Países que não adotam a língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Nesse momento nós vamos estudar separadamente cada um desses grupos. O que a Constituição fala? Na linha A, quais são os requisitos para esse aqui e quais são os requisitos para o grupo ali previsto na linha B. Vamos lá, olha só. Naturalização de estrangeiro originário de país que adote a língua portuguesa. Isso está previsto lá na linha A, lembra? Olha aqui, ó. Eu vou falar desse aqui primeiro, tá? Quais são os requisitos para ele se tornar brasileiro, para ele se naturalizar, tá? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, olha aqui, ó, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas, olha os requisitos: residência por 1 ano ininterrupto no Brasil
e, cumulativamente, idoneidade moral. Então o que você tem que colocar aqui? Ó? Quais são os requisitos? Residência ininterrupta por 1 ano no Brasil. E cuidado, quando eu falo residência ininterrupta no Brasil, não quer dizer que esse estrangeiro ele não possa sair do Brasil, tá? Ele pode sair. Ele pode ir ali, até no país de origem dele, visitar a mãe, visitar o pai, desde que ele permaneça residindo no Brasil. Você não mora no Brasil e de vez em quando vai ali, viaja, e etc. Você vai ali na Argentina e etc. e volta. O fato de você ter viajado 1 semana ali para a Argentina, né? Faz você ter mudado a sua residência? Não, você continua residindo no Brasil, você só foi viajar a passeio, então não tem problema, tá? O que eu exijo é que ele permaneça residindo, tá? Há mais de 1 ano no Brasil. E também, cumulativamente, tá? Ele tem que ter idoneidade moral. Cuidado! Quando eu falo de idoneidade moral, senhores, eu não estou falando necessariamente do sujeito não ter condenação criminal, tá? Não é isso. Idoneidade moral é muito mais amplo. O que é idoneidade moral? É o sujeito ter a sua reputação ilibada, tá? Ele ter o que a gente chama de honra objetiva. O que é honra objetiva? A forma que as pessoas te veem, tá? Então esse sujeito ele não pode ter nada que vá macular, que vá ferir a honra dele, o nome dele, tá? E não necessariamente precisa essa prática de um crime. Deixa eu te dar um exemplo. O indivíduo ele é conhecido na cidade como um cara que ele não paga as contas dele. Ele passa cartão, abre conta no mercadinho ali da esquina e ele não paga ninguém. Ele é caloteiro, pronto. Senhores, a priori o calote ele não é crime. A priori o calote não é crime, tá? Mas o caloteiro, ele tem idoneidade moral? Não, não tem idoneidade moral. Por quê? Ser caloteiro fere a sua reputação, fere a sua imagem. Você é tido como um sujeito desonesto, que gosta de passar a perna nos outros. Então, senhores, cuidado, que a Constituição está exigindo aqui, nesse caso, tá? É que o sujeito tem idoneidade moral. Então, às vezes, ele não tem condenação criminal, mas ele não tem idoneidade moral. Ele é desonesto, apesar da desonestidade dele não configurar crime. Tá? Então não preencheu o requisito. Tem que ter idoneidade moral, sendo o ato que fere a reputação dele crime ou não, não importa. Beleza até aqui? Tranquilo? Ótimo, perfeito. Beleza, vamos lá. Cuidado com o que eu vou te falar agora, tá? Cuidado com o que eu vou te falar agora. Lembra quando nós estudamos sobre o brasileiro nato? Ou seja, a nacionalidade originária? O que eu te ensinei? Somente a Constituição Federal pode estabelecer quem são os brasileiros natos. Não é isso? A Constituição coloca lá, os nascidos na República Federativa do Brasil, né, são considerados brasileiros natos, etc. Nós já estudamos isso aqui. Só a Constituição estabelece quem é brasileiro nato. Agora, cuidado. Quando eu falo de brasileiro naturalizado, que é o tema do nosso encontro de hoje, a Constituição Federal, ela estabelece 2 modalidades, 2 espécies de naturalização, que nós estamos estudando, mas a Constituição permite que a lei, ela autoriza que a lei venha a estabelecer outras hipóteses com outros requisitos, tá? Isso acontece, professor? Acontece. Nós temos uma lei que faz isso, que é a lei da imigração. Tá? A lei da migração, perdão. A lei da migração. A lei da migração, ela traz outras hipóteses de naturalização que não são essas que a gente vai estudar aqui. Professor, eu tenho que saber delas? Somente se o seu edital cobrar essa lei, tá? Se o seu edital não cobrar essa lei, a prova só vai cobrar as 2 hipóteses previstas na Constituição Federal, tá ok? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Você notou então que o rol previsto na Constituição Federal para brasileiro nato, ele é um rol taxativo? Por quê? Porque só a Constituição pode falar. Só a Constituição pode estabelecer quem é brasileiro nato. Já, quando eu falo de brasileiro naturalizado, o rol da Constituição aqui, que são essas 2 hipóteses, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Por quê? Porque a Constituição está autorizando a lei a ampliar esse rol e estabelecer outras formas de naturalização. Tá ok? Beleza? Ótimo. Já falei isso aqui. Já falei da idoneidade moral, tá? Não confunda com crime necessariamente, tá ok? E tomem cuidado com uma coisa, tá, senhores?
o nosso ordenamento jurídico, a lei brasileira, ela não prevê a chamada nacionalidade tácita, nem a chamada nacionalidade compulsória. O que é nacionalidade tácita, professor? É quando o sujeito ele adquire a nacionalidade brasileira automaticamente. Como assim? Vamos imaginar, isso aqui não existe, tá? Vamos imaginar que a lei falasse o seguinte: olha, se você é estrangeiro residir no Brasil, no meu país, por mais de 10 anos consecutivos, automaticamente você se transforma brasileiro naturalizado. Sem precisar fazer nada, é automático. Morou aqui mais de 10 anos, virou brasileiro naturalizado. Essa é a nacionalidade tácita, tá? Aquela onde o indivíduo ele adquire a nacionalidade automaticamente sem manifestar a vontade dele, tá? Isso aqui não existe no Brasil, tá? Isso aqui não existe no Brasil. Tanto é que nós temos estrangeiros que moram, residem no Brasil há mais de 30, 40, 50 anos e não são brasileiros. Beleza? E eu também não permito a nacionalidade compulsória. O que é a nacionalidade compulsória? É como se a lei ela tivesse obrigando você a adquirir a nacionalidade brasileira. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a lei falasse o seguinte. Exemplo, isso não existe, tá? A lei falasse assim. Estrangeiro que reside no Brasil há mais de 5 anos, ele tem que se naturalizar. Senão ele pode pegar as coisinhas dele e ir embora. Não queremos aqui. Mora aqui 5 anos. Quer ficar, vai ter que se naturalizar. Essa seria a nacionalidade, né, compulsória, né? Por que compulsória? Está obrigando o indivíduo, ele não tem escolha. Nós não temos nem a nacionalidade tácita e nem a nacionalidade compulsória no ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Isso significa que, para o indivíduo adquirir a nacionalidade brasileira, não é isso? Ele tem que manifestar de forma livre e consciente a sua vontade. Ou seja, o que a gente chama de ato volitivo, manifestar a vontade, tá? Então, olha só que interessante. Nós vimos até agora, no primeiro grupo da linha A, que os requisitos para se tornar brasileiro, naturalização, né? Para estrangeiro que venha de país que adote a língua portuguesa. Para esse aqui, eu exijo 1 ano ininterrupto de residência no Brasil e idoneidade moral. Vamos imaginar que eu sou cabo-verdiano, né? País da África que adota a língua portuguesa. Opa, então já basta eu preencher os requisitos da linha A. Beleza. Eu moro no Brasil há 5 anos, tá? E tem nada que manche a minha reputação, pelo contrário. Beleza. Já me tornei brasileiro? Não, porque eu não tenho nacionalidade tácita. Para que eu me torne brasileiro naturalizado e deixe de ser estrangeiro, eu preciso preencher esses requisitos, mas eu tenho que manifestar a minha vontade. Eu tenho que solicitar a naturalização. Se eu não solicitar, se eu não manifestar minha vontade, eu vou ficar 50 anos no Brasil e não vou ser considerado brasileiro naturalizado. Vou continuar sendo estrangeiro. Beleza? Fácil até aqui? Ótimo, ótimo. Agora vem cá. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso aqui despenca em prova, tá? Essa modalidade da linha A, que é aplicada para estrangeiros que são oriundos de países que adotam a língua portuguesa. Nesse caso, eu exijo somente 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral, né? Aí eu manifesto a minha vontade. Essa modalidade de naturalização, tá? Ela corresponde a um ato discricionário por parte do poder público, por parte da República Federativa do Brasil. Por quê? O que significa ato discricionário? Mesmo que você preencha os requisitos, todos os requisitos bonitinho, tá? Isso não quer dizer que o Brasil é obrigado a te naturalizar. Ou seja, ato discricionário significa que o Brasil ele vai avaliar a oportunidade e a conveniência, ele vai decidir se concede a naturalização para você estrangeiro ou não. Então é possível que eu preencha todos os requisitos, manifeste minha vontade e seja negado? É possível. Isso aqui com base na soberania nacional. O Brasil é quem decide. Tranquilo? O ato é discricionário nessa modalidade. Tá ok? Beleza.
Agora, nós vamos estudar a segunda modalidade, o segundo grupo, né? Que é aquele aplicado para os estrangeiros que são originários de países que não adotem a língua portuguesa. E você vai ver comigo que os requisitos são diferentes. Olha o que fala aqui, ó, tá? São brasileiros naturalizados. A linha B, a A nós já vimos. A A é direcionada para estrangeiro que vem de país que adote a língua portuguesa. A B é direcionada para quem? Para estrangeiro que vem de país que não adote a língua portuguesa. Aí ele fala assim, ó, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, né, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e cumulativamente e sem condenação penal, sem condenação criminal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Olha a diferença gritante, senhores. Como eu falei para vocês, a Constituição Federal, quando ela vai estabelecer as hipóteses de naturalização, ela divide em dois grupos. O primeiro é para estrangeiro que vem de país que adote a língua portuguesa. E o segundo grupo é para estrangeiro, que é o que nós vamos estudar agora, que venha de país que não adote a língua portuguesa. Nós vimos que se você é estrangeiro de um país que adota a língua portuguesa, você vai se encaixar na linha A. Você tem que cumprir quais requisitos? Residência ininterrupta, né, por 1 ano no Brasil e idoneidade moral. Porém, se você vem de um país, você é estrangeiro de um país que não adota a língua portuguesa, o critério é muito mais rigoroso. Olha só, quais são os requisitos? Você tem que residir no Brasil? Sim, só que agora você tem que residir por mais de 15 anos no Brasil. Residência por mais de 15 anos, tá? O cara que vem de um país, o estrangeiro que vem de um país que adote a língua portuguesa, basta ele residir 1 ano. Aquele que vem do país que não adota a língua portuguesa, ele tem que residir mais de 15 anos, certo? E além disso, a ausência não pode ter o quê? Condenação penal. Ele não pode ter uma condenação criminal. Cuidado. E se ele tiver uma condenação civil? Bateu no carro do cara, foi condenado a pagar. Condenação civil não tem problema, condenação trabalhista não tem problema. O que a Constituição está proibindo é que esse estrangeiro que queira se tornar brasileiro, ele tenha condenação penal, condenação criminal, tá? Outras espécies de condenação, no âmbito civil, trabalhista, etc., não tem problema. Não impede a naturalização, beleza? Tá. Agora olha só que interessante. Vem cá. Os requisitos são muito mais complexos. Concordo com você. Agora você tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Lembra que eu te ensinei que na linha A, estrangeiro que vem de país de língua portuguesa, os requisitos são bem mais tranquilos e por isso o ato aqui do Brasil, ele é discricionário? Ou seja, mesmo que você preencha os requisitos, pode ser que o Brasil negue a naturalização? Ótimo. Aqui, na próxima hipótese, que é a da linha B, estrangeiro que vem de país que não adote a língua portuguesa, levando em consideração que os requisitos são muito mais rigorosos, ele tem que residir mais de 15 anos, o STF decidiu, analisando um caso concreto que eu vou falar já para vocês, que aqui, preenchido esses requisitos, o Brasil não pode negar. Ou seja, o ato não é discricionário nessa modalidade de naturalização. Aqui o ato é vinculado. Ou seja, o poder público brasileiro não pode negar. Beleza? Além disso, além de não poder negar, essa naturalização, ela vai gerar efeitos retroativos, ó, efeitos retroativos, vai voltar no tempo, ao que? A data do pedido de naturalização. Para ter a naturalização, além dos requisitos, você não tem que manifestar vontade, porque nós não temos nacionalidade tácita, não foi isso que eu te ensinei? Então, quando é que eu vou reconhecer esse sujeito brasileiro naturalizado? Eu vou reconhecer ele não da data que foi concedida a naturalização, nessa hipótese da B. Eu vou reconhecer ele brasileiro naturalizado a partir do dia que ele solicitou a naturalização. Já já vou te contar um caso concreto e te explico isso com mais detalhes, tá?
E o STF também decidiu, analisando o caso concreto, que essa concessão da naturalização, nessa hipótese da linha B, estrangeiro que vem de país de língua que não adote a língua portuguesa. Nessa hipótese, essa concessão ela tem natureza jurídica meramente declaratória. Ou seja, não tem que discutir muito, meu amigo. Analisou, preencheu os requisitos, só declara. Só declara. Beleza? Tá. Por que eu falei pra você que eu tenho que analisar um caso concreto com vocês? Você analisou, verificou aqui comigo as características que o Supremo estabeleceu aqui para essa modalidade de naturalização? O que aconteceu? Nós tivemos um professor, nós tivemos um estrangeiro, perdão, que residia no Distrito Federal. Ele residia no DF há mais de 17 anos. E aí, ele decidiu prestar um concurso público. E ele foi aprovado nesse concurso público. Se eu não me engano, foi para professor universitário. Eu lembro que foi professor. Ele foi aprovado nesse concurso de professor. Só que tem um problema. Para você assumir cargo público no Brasil, você precisa ser brasileiro. Nato ou naturalizado. Pelo menos em regra. Tem uma exceçãozinha lá, mas a gente vai ver lá na frente. Você tem que ser brasileiro. Nato ou naturalizado. O problema é que até então, ele era o quê? Ele era estrangeiro. O que ele fez? Ele foi lá e solicitou, né, a naturalização. Só que o processo de naturalização não finalizou até o momento em que a banca exigiu a apresentação dos documentos. E quando ele apresentou os documentos, a banca fez o quê? Eliminou ele do concurso. Falou, não, o senhor não preenche o requisito de ser brasileiro. Então o senhor está eliminado. Ele se sentiu lesado com isso, procurou um advogado e o advogado impetrou um mandado de segurança, tá? Impetrou um mandado de segurança, tá? E esse mandado de segurança, a título de recurso, foi bater lá no Supremo, tá? E o que aconteceu? O Supremo entendeu o seguinte: quantos anos esse cara tem de residência no Brasil? Mais de 17. Então ele preencheu o requisito mais de 15 anos? Preencheu. Beleza. Ele tem alguma condenação penal? Não tem nenhuma condenação penal. Preencheu outro requisito. O que o Supremo entendeu? É direito líquido e certo dele ser reconhecido como brasileiro, receber a naturalização brasileira. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estaria violando a dignidade da pessoa humana se eu exigisse que o estrangeiro morasse no Brasil, residisse no Brasil por mais de 15 anos e depois de 15 anos eu chegasse para ele e falasse assim: não vou conceder. Mas por quê? Com base em quê? Não sei. Ato discricionário. Não. Nesse caso aqui, não. Lá em cima, na outra hipótese, o cara só tem que residir 1 ano. Então por isso que o ato é discricionário. Aqui não. O Supremo entendeu, olha, vai estar violando a dignidade da pessoa humana, isso é ridículo, tá? Isso aqui chega a ser desumano, tá? Se o requisito é tão pesado assim e ele cumpriu, é direito líquido e certo dele receber a naturalização. Então o ato é vinculado, o poder público não pode negar a naturalização dele. Entenderam? Além de não poder negar, aí olha que legal. E aí, professor? Tudo bem. Só que não saiu o ato ainda. O ato vai sair, um exemplo, no dia 10 de junho que saiu o ato. Só a partir daqui então que ele vai ser reconhecido brasileiro naturalizado. Mas lá o edital do concurso público dizia que no momento ali de entregar os documentos, etc., da posse, não sei, ele teria que ser brasileiro. E isso ocorreu no dia 10 de fevereiro. Só que ele solicitou essa naturalização no dia 10 de janeiro. E aí, senhores? E aí? Olha o que o Supremo entendeu. Como ele já tinha preenchido os requisitos, quando for concedido para ele a naturalização, aqui ó, no dia 10 de junho, eu vou levar em consideração que ele é brasileiro naturalizado, não é do momento que foi concedida a naturalização. Eu vou fazer isso com efeitos retroativos à data em que ele fez a solicitação. Na data que ele pediu, que ele solicitou a naturalização. Porque se o Brasil, o mecanismo da administração pública demora tanto para decidir sobre naturalização ou não, qualquer ato, a burocracia não pode penalizar, não pode causar prejuízo para o contribuinte. Então se vai demorar aqui 6 meses, problema é do Estado brasileiro. Ele vai ser reconhecido brasileiro naturalizado desde a data, com efeitos retroativos, desde a data em que ele solicitou.
Entenderam? Então ele conseguiu resolver esse problema dele do concurso público, tá? Foi um ato vinculado, ou seja, Estado, de posse. Ele é brasileiro. Ah, mas aí se eu declarar ele brasileiro agora, naturalizado, ele não preencheu o requisito do edital? Não, é com efeito retroativo. Você vai considerar ele brasileiro, tá? É desde a data em que ele solicitou, não da data em que saiu a concessão. Que se vocês demoram demais, incompetência de vocês, tá? E a natureza declaratória, por quê? Porque você só tem que declarar, não tem muito mistério. Preenche os requisitos. Tem mais de 15 anos? Tem. Não tem condenação penal? Não. Simples, só declara naturalização concedida. Acabou. Entenderam, senhores? Tranquilo até aqui? Então, olha a diferença entre as duas modalidades. Aquela que é para o estrangeiro que vem de país de língua portuguesa, os requisitos são mais fáceis, mas o ato é discricionário. Pode ser negado. Agora, aquela que é estabelecida para estrangeiro que vem de país que não adote a língua portuguesa, eu sei que os requisitos são bem mais difíceis de cumprir, mais rigorosos. Mas tem uma vantagem. Qual? O ato é vinculado. O poder público não pode negar. E além disso, tem efeito retroativo para a data do pedido, tá? Sendo a declaração de natureza meramente declaratória. Beleza? Aqui eu coloquei para os senhores, tá? A jurisprudência para vocês verem, tá? Ó, segundo o STF, tá? Diferentemente da hipótese de naturalização brasileira estudada anteriormente, estrangeiro que vem de país que adote a língua portuguesa, aquele lá o ato é discricionário. Diferentemente daquele, tá? Nesse aqui que nós estamos estudando, onde o sujeito tem que ficar mais de 15 anos residindo no Brasil e não ter condenação criminal, isso aqui, essa naturalização é direito líquido e certo do estrangeiro, de que seja reconhecida sua naturalização por parte da República Federativa do Brasil. É um ato vinculado, então, com efeitos retroativos à data da solicitação, tendo em vista que, neste caso, a concessão da naturalização só possui natureza declaratória. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Agora sim, só para você tomar cuidado, eu vi uma questão de prova fazendo isso aqui, é uma baita de uma maldade, tá? Você não vai errar isso comigo, presta atenção. Eu falei que tem efeitos retroativos? Tem. Mas o efeito retroativo é do quê? Eu vou gerar efeito retroativo para a data da solicitação. Não é para a data em que ele preencheu os requisitos. Olha a diferença. Vou ilustrar um caso concreto aqui para você. Esse estrangeiro, do caso ali do Supremo, esse sujeito, ele não tinha mais de 17 anos de residência no Brasil? Então significa que ele já tinha 2 anos que ele tinha preenchido os requisitos. Não tem que ter mais de 15? Então, tem 2 anos, pelo menos, que ele já tinha mais de 15 anos de residência no Brasil e não tinha condenação criminal. Então tem 2 anos que ele já preencheu os requisitos. Beleza. Então vamos imaginar que ele preencheu os requisitos aqui, chegou a morar, a residir no Brasil um pouquinho mais de 15 anos. No dia, vamos colocar, 1º de janeiro de 2020. Beleza. Só que aí, somente em 1º de janeiro de 2022, né, 2 anos depois de ter preenchido os requisitos, ele decidiu solicitar a naturalização brasileira. Só apagar aqui para não confundir você. Beleza. Aí ali ele realizou a solicitação. Fez a solicitação, tranquilo. Só saiu a concessão para ele em junho de 2022. Aqui, né, ocorreu a concessão da naturalização, reconhecimento da naturalização. Beleza. O que o Supremo falou? Eu sei que a concessão saiu aqui, ó, 1º de junho de 2022. Mas eu vou levar em consideração que ele já é brasileiro naturalizado dessa data, a partir dessa data? Não. O efeito é retroativo ao quê? A data da solicitação. Não é a data em que ele preencheu os requisitos. Por quê? Olha a lógica para você entender. Por que isso, professor? Porque não basta você ter mais de 15 anos ininterrupto no Brasil e não ter condenação penal. Você tem que manifestar a vontade. Não existe naturalização tácita. Então, se você tem que manifestar a sua vontade, tá?
Em qualquer uma das hipóteses que eu estudei com vocês aqui, ó, em qualquer uma das hipóteses que eu estudei com você, tanto a da linha A, né, que o estrangeiro só tem que morar 1 ano no Brasil, residir 1 ano no Brasil e ter idoneidade moral, como a da linha B, que ele tem que residir mais de 15 anos e não ter condenação penal. Todas as duas dependem do que? Manifestação de vontade, ato volitivo. Por isso que o Supremo entendeu o que, senhores? Que eu vou considerar efeito retroativo? Vou, mas da data em que ele solicitou, porque eu só posso ter naturalização através do pedido da solicitação do estrangeiro em se tornar brasileiro naturalizado. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Já expliquei o caso concreto para vocês, tá? Já falei aqui também sobre o efeito retroativo, ótimo. E agora eu vou falar um pouquinho das outras hipóteses de naturalização secundária, só que agora não estão previstas mais na Constituição, estão previstas na Lei de Migração, que é a Lei 13.445. Cuidado com isso, tá? Presta atenção. Se no seu edital só cai direito constitucional, não cai a Lei de Migração, a Lei 13.445, tá? É isso que eu vou falar aqui pra você, que eu nem vou aprofundar, tá? Não cai, não cai. Só cai as duas hipóteses previstas na Constituição Federal, que eu já acabei de finalizar com vocês aqui. Aquela aplicada para o estrangeiro que é oriundo de país com língua portuguesa, a linha A, e aquele que é aplicado para o estrangeiro que é oriundo de país que não adote língua portuguesa, a linha B. Essas duas aqui. Só cai isso. Só que eu quero que você lembre que, e eu quero trabalhar de forma bem aprofundada com vocês, eu quero que você lembre que naturalização, diferente de brasileiro nato. Naturalização, a Constituição permitiu que a lei ampliasse o rol, criasse outras hipóteses com outros requisitos de naturalização. E a Lei de Migração faz isso. Eu vou te mostrar aqui de forma bem rápida, tá? Eu não vou aprofundar aqui, não vou gastar nem 5 minutos, só para você ver que interessante. Olha só, lá na Lei de Migração, a título de exemplo, eu tenho o que a gente chama de naturalização ordinária. O que ela fala? Ela fala assim, ó: será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Olha a diferença. Ter capacidade civil, então o estrangeiro tem que ter mais de 18 anos, ter residência em território nacional no Brasil pelo prazo mínimo de 4 anos. Olha, pessoa, você não falou que era 1 ano se fosse estrangeiro que vem de país de língua portuguesa e 15 se for estrangeiro de país que não adote língua portuguesa? Sim, esses são os da Constituição, são esses que vão cair na sua prova. Só que a Lei de Migração traz outras hipóteses. Olha essa daqui, ó. Tem que ter capacidade civil, mais de 18 anos, né? Tem que residir no mínimo 4 anos no Brasil. Não falou aqui se é país que adota a língua portuguesa ou não. Tem que comunicar-se em língua portuguesa, e é feito um teste para isso, tá? Ele vai ter que provar que ele consegue se comunicar em língua portuguesa, tá? E não possuir condenação penal. Beleza? Esse prazo de residir 4 anos no Brasil, segundo a Lei de Imigração, pode ser reduzido para 1 ano se o sujeito preencher qualquer uma das seguintes condições. Qualquer uma, basta uma. Qual? Ter filho brasileiro. Então o estrangeiro está lá, teve um filho com uma brasileira aqui, o moleque nasceu aqui. Opa, ele tem filho brasileiro? Não precisa mais residir 4 anos, basta 1. Ou ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não está dele separado, tá? No momento da naturalização. Então, está casado com um brasileiro? Seu cônjuge atual ali, seu companheiro, é brasileiro? Sim. Não precisa mais 4 anos, basta 1, tá? Haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil. Então, o sujeito lá, apesar de ser estrangeiro, ele prestou algum serviço que é relevante para o Brasil. Representou o Brasil, sei lá, alguma coisa. Bacana. Não precisa mais 4, basta 1 ano. Ou ter capacidade profissional, científica ou artística, recomendada. Então, assim, às vezes o cara ele é estrangeiro, mas ele assim, é o melhor cantor que nós temos hoje no Brasil. Apesar de ser estrangeiro ainda. O cara, ele domina uma área da ciência, né? O cara é assim, é um químico absurdo. Ou então o cara é um artista assim, absurdo, né? Com a competência assim, fora do comum.
Nesses casos eu abro mão de 4 anos e exijo apenas um. Eu só quero que vocês entendam, senhores, a gente não vai aprofundar isso aqui. Você notou que é outra hipótese de naturalização diferente daquelas previstas na Constituição? Olha essa daqui, ó. Olha essa daqui que é interessante, chamada de naturalização provisória. Provisória por quê? Essa daqui tá lá na lei de imigração também. Eu vou conceder para criança, tá? Olha que legal. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente, né? Criança é menos de 12 anos, adolescente é de 12 até menos de 18. Criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade. Então, por exemplo, Jared tem 16 anos, certo? Mas ele mora no Brasil desde os 7 anos, correto? E até hoje mora aqui. Você concorda comigo que ele é um adolescente, certo? Que fixou residência no Brasil antes de completar 10 anos? Sim, porque ele mudou pra cá quando ele tinha 7. Ele fixou a residência no Brasil quando tinha 7 anos. Então, como ele fixou a residência dele antes dos 10 anos, tá? Ele pode solicitar, tá, a naturalização provisória. Por que ela é chamada de provisória? Olha que legal. A naturalização prevista no caput, que é a provisória, essa daqui, será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim requerer no prazo dentro de 2 anos depois que ele atingiu a maioridade. Então olha que legal. Vamos colocar que aos 16 anos, esse Jared conseguiu comprovar que fixou residência antes dos 10 anos e conseguiu a naturalização provisória. O que acontece? Quando ele completar 18 anos, ele começa a correr o prazo para ele de 2 anos para ele solicitar a conversão da naturalização provisória em definitiva. Se ele fizer isso, ótimo. Aí sim ele vai se tornar brasileiro naturalizado de forma definitiva, tá? Até então é só provisória. Beleza? Tranquilo até aqui? Facinho? Olha essa próxima aqui, ó, chamada de naturalização especial, também prevista na lei de imigração, tá? A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações, basta uma. O estrangeiro ele é cônjuge, o seu cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Traduzindo, o estrangeiro é casado com um brasileiro que está representando o Brasil no exterior. Pronto. Tá? Se ele é casado com um brasileiro que está representando o Brasil lá no exterior e ele é casado há mais de 5 anos, ele pode se tornar brasileiro naturalizado. Tranquilo? Outra hipótese, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consulado do Brasil por mais de 10 anos ininterrupto. Então o cara trabalhou por mais de 10 anos ininterrupto, né? Em uma repartição consular, uma embaixada brasileira e etc, tá? Pode solicitar a naturalização brasileira, tá ok? Beleza? Só que para isso aqui ele tem que cumprir quais requisitos? Tem capacidade civil, lógico, mais de 18 anos, tem que comprovar que consegue se comunicar em língua portuguesa, tá? E não pode ter condenação penal. Senhores, o que acontece? Só isso, tá? Lembrando que essas últimas que eu falei para você, naturalização especial, naturalização provisória, e essa naturalização ordinária aqui, elas não estão previstas na Constituição. Na prova de direito constitucional não podem cair, tá? Elas são previstas na lei de imigração. Eu trabalhei rapidinho com vocês, elas só para você ter conhecimento que existem outras formas de se naturalizar brasileiro, além daquelas 2 previstas no texto constitucional. Beleza? Agora presta atenção para a gente finalizar o nosso bloco, tá? Não confunda, por favor, não confunda a naturalização que eu te expliquei com o que a gente chama de quase nacionalidade, e essa daqui é conferida somente para portugueses. Ei, portugueses, Portugal, tá? Vamos lá, eu estou falando agora de oriundos do país, Portugal, portugueses, tá ok? Beleza? Ah, Cabo Verde adota a língua portuguesa. Eu não estou falando de quem adota a língua portuguesa mais. Agora eu estou falando de portugueses de Portugal. Pronto, você entendeu? Beleza. Vamos lá. Olha só que interessante. Por que o nome é quase nacionalidade? Também chamado por alguns de português equiparado. Aos portugueses, somente a eles, com residência permanente no país, e eu não falei o prazo, 1 ano, 2 anos, não.
português que mora de forma permanente no país, pode estar morando há 3 meses só, mas mora de forma permanente no Brasil? Sim. Se houver reciprocidade em favor de brasileiro, vou explicar já já, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Sabe o que esse artigo 12, parágrafo 1º está falando? Os portugueses, em decorrência de Portugal ser a nossa nação irmã, tá? Aos portugueses eu vou dar uma moralzinha. O português que vier residir no Brasil, desde que Portugal estabeleça essa mesma regra lá em Portugal, em favor dos brasileiros. O português que residir no Brasil de forma permanente, ele vai poder exercer os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Cuidado, sem que para isso ele precise se naturalizar brasileiro. Olha que interessante, esse é o grande segredo, todo mundo erra. Sem que com isso o mesmo tenha que adquirir a nacionalidade brasileira. Ele não vai precisar adquirir a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ele já vai poder gozar dos direitos aplicados aos brasileiros naturalizados sem precisar se naturalizar. Então ele continua sendo português? Ele continua sendo português. Porque se ele se naturalizar, ele perde a nacionalidade portuguesa. Aí ele é brasileiro. Então cuidado com isso. Por que eu chamo de quase nacionalidade? Porque ele não é nacional. O português ele não vai, nesse caso aqui, o português não vai virar brasileiro. Tá? Ele vai continuar sendo português. Só que ele consegue, tá? Exercer alguns direitos que só brasileiro naturalizado consegue. Estrangeiro não consegue. Exemplo, consegue assumir cargo público? A depender do cargo, que eu falo assim, no sentido de que, não sendo cargo privativo de brasileiro nato, ele pode. Então passou no concurso da polícia, pode assumir, não tem problema não. Ué, mas ele não é brasileiro. Sim, ele não é brasileiro, mas ele é equiparado a brasileiro, por ser português. Entenderam? Agora vamos lá, vamos para os peguinhas. Parece muito fácil, realmente é. Só que as bancas têm uma criatividade imensa para colocar peguinhas que faz o aluno errar. Vamos lá. Eu acabei de te ensinar que português no Brasil tem os mesmos direitos de brasileiro naturalizado? Foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei. Já errou a questão. Por quê? Português, primeiro requisito, residente de forma permanente, não importa o tempo, residente de forma permanente no Brasil. Primeira coisa. Segunda observação, que eu chamo de condição, tem um requisito. Qual? Desde que Portugal faça a mesma coisa em favor de brasileiro lá. Ou seja, brasileiro que residir de forma definitiva em Portugal vai ter os mesmos direitos do português naturalizado. Se houver reciprocidade em favor de brasileiro em Portugal, aí sim, agora sim, o português reside permanentemente no Brasil e tem essa reciprocidade, aí sim, ele não vai precisar se naturalizar brasileiro, ele vai continuar sendo português, tá? Mas vai exercer os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Ele não exerce, cuidado, tá? Ele não exerce os mesmos direitos, ele não é equiparado a brasileiro nato. Nato não, tá? Brasileiro naturalizado. A prova vai colocar isso pra você. Então, por exemplo, esse português, ele pode ser deputado federal? Pode. Deputado federal não é um cargo privativo de brasileiro nato. Privativo brasileiro nato, a gente vai estudar isso no próximo bloco. É o cargo de presidente da Câmara, tá? Mas aí, por exemplo, esse português, ele consegue ser presidente da República? Não, porque presidente da República só pode ser brasileiro nato. E o português equiparado não é equiparado a brasileiro nato, ele é equiparado a brasileiro naturalizado. Beleza? Tranquilo? Senhores, e se o português, ele fala, não, eu quero é ser brasileiro. Eu não quero só exercer os direitos do brasileiro naturalizado, eu quero ser reconhecido como brasileiro. O que ele faz? Simples.
ele preenche os requisitos da linha A que nós já estudamos. Como Portugal é um país que adota a língua portuguesa, ele vai ter que comprovar que mora há 1 ano, né, ininterrupto no Brasil, e vai comprovar idoneidade moral. Comprovou isso aqui, ele vai entrar com o pedido, né, e vai solicitar aí a naturalização. Se for concedido, aí sim ele deixa de ser português e se torna efetivamente brasileiro naturalizado. Mas se ele não fizer isso, ele consegue exercer os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, porque ele é equiparado ao brasileiro naturalizado, nesse caso sem perder a nacionalidade portuguesa dele. Todos entenderam? Por que isso aqui cai muito em prova e o aluno erra? Porque o aluno colocou na cabeça, e tem professor que não explica isso, que o português, se ele residir no Brasil e etc, bonitinho, ele vai ser considerado brasileiro naturalizado. Gente, não existe nacionalidade ficta. Aquela automática, não existe. Entenderam? Então, o que acontece? Ele permanece português, só que ele consegue exercer os direitos. Beleza? Tranquilo? Fácil. Senhores, só isso o que nós tínhamos para falar sobre esse segundo bloco, né, sobre a naturalização, né, a nacionalidade derivada secundária. E no próximo bloco eu vou trabalhar o que mais cai em prova sobre a nacionalidade, tá? O próximo bloco é o bloco mais importante de todo esse curso de nacionalidade que nós estamos vendo aqui dentro de Direito Constitucional. Eu vou trabalhar com vocês as diferenças de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. E você vai ver comigo que só a Constituição pode estabelecer essas diferenças. Olha, pessoal, tem diferença? Tem. Eu tenho cargos que só brasileiro nato pode ocupar, brasileiro naturalizado não pode. Eu tenho a situação da extradição. Você vai ver que o brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado, né? Já o brasileiro naturalizado, a depender do caso, é possível, apesar dessa não ser a regra, tá? E nós vamos ver essas diferenças. As diferenças são taxativas, só podem estar previstas na Constituição, tá? E isso aqui é, sem dúvida, pelo menos 80% do que cai em prova de concurso público sobre nacionalidade. Aguardo você, então, no nosso próximo bloco, tá? Não deixe de assistir. Se tem alguma dúvida, algum comentário, joga aí no comentário pra gente, a gente vai responder, né? Nós vamos responder vocês aí, tirando as dúvidas. E não deixe de dar uma curtida, de seguir o canal. Se você assistiu essa aula aí e não está inscrito ainda, se inscreva, tá? E pode contar comigo. Até o próximo bloco.